boa noite a todos. Registrar uma vez mais a satisfação e a alegria de poder estar junto com o Juan, que tanto tem feito aí nos debates, promovido a discussão dos temas de direito empresarial, e ainda mais hoje na presença de dois estudiosos renomados, professores, e que vivenciaram esse tema com muito maior profundidade, aliás, do que a minha. Já tiveram uma longa passagem, tanto pelos órgãos julgadores, como hoje em dia, inclusive, também vivencio na advocacia. Então, para mim, também além de uma alegria de estar junto com esses colegas, um desafio. E até por conta disso, que se justifica essa minha intervenção em primeiro lugar. Eu vou ter que me ausentar, mas eu acho que do ponto de vista de encadeamento dos temas, faz sentido mesmo que eu abra essa exposição, embora, evidentemente, que por uma questão de gentileza, a Adriana que deveria ser a primeira a estar falando, mas eu acho que a minha exposição vai casar bem com as que se seguem, é mais genérica e vocês vão ter um aprofundamento temático expositivo seguramente na sequência. Então, eu vou compartilhar a minha tela. O Rua pediu que eu tratasse a respeito dos deveres fiduciários dos administradores, que é um tema evidentemente em evidência nesse momento. E eu começo, só para introduzir o tema, lembrando do geral, né? Quer dizer, da onde decorrem, qual é a justificativa para a existência desses deveres fiduciários que gravam a posição jurídica dos administradores. E é fácil da gente entender isso. Os administradores de companhias abertas, administradores de companhia em geral, eles administram um patrimônio alheio, eles dispõem de um notável poder que decorre não da propriedade dos seus próprios bens, mas de bens alheios, dos quais eles podem até dispor. Eles decidem, em muitas instâncias, vinculantemente para todos, e, portanto, essa realidade, aliado ao fundamento ético-jurídico, o princípio da correlação, segundo a qual quem tem poderes tem responsabilidades, que justifica o reconhecimento tradicional e indisputado dos deveres fiduciários dos administradores. Deveres esses que, como todos nós sabemos, se encontram expressos, se encontram consagrados no texto da lei. Esses deveres fiduciários, ainda nessa menção geral, eles têm como destinatários não apenas são deveres que são devidos pelos administradores, não só para com a companhia, mas inclusive, como hoje se entende, inclusive no direito norte-americano e no direito europeu de maneira geral, inclusive para com os acionistas, né? Isso é uma importante evolução, porque no passado se entendeu que esses deveres fiduciários serão devidos apenas à companhia, hoje se entende muito mais que existem deveres fiduciários também para com os acionistas. E, aliás, eu diria que no moderno direito societário se reconhece, inclusive, deveres de lealdade dos acionistas para com a companhia e dos acionistas como um todo. Tudo isso é fortemente plasmado, fortemente justificado na própria relação societária, na comunhão que existe em torno da consecução de um fim comum. Tá? Bom, dito isso, eu já começo fazendo a primeira afirmação, né? A Covid-19 pode ter gerado uma crise que tem dificultado o cumprimento de vários contratos, levado à situação de impossibilidade de prestação, mas seguramente a Covid-19 não isenta os administradores dos deveres fiduciários. Eu antes diria que, longe de isentá-los, a crise, em certa medida, aumenta a necessidade dos administradores serem ainda mais diligentes e conscienciosos no cumprimento desses deveres, como eu logo na sequência vou mencionar, né? E só com um problema, quer dizer, a pandemia colocou novas situações, novos desafios para os administradores, mas todos nós sabemos que a conduta desses agentes vai ser escrutinada, vai ser perscrutada num momento posterior, o que sempre traz aquele grande problema de alguém ser profeta do passado, de querer julgar um administrador
sabendo dos resultados da sua ação e não se colocando propriamente na situação concreta em que ele se encontrava no momento da tomada da decisão, né? E esse é uma nota importante que eu vou demonstrar o que o administrador deve fazer e quais as cautelas que ele deve adotar para evitar os problemas que disso podem resultar, né? E, basicamente, do ponto de vista do administrador, o que ele deve fazer para não ter problemas no futuro é cumprir esse dever e registrar a forma como ele vem atendendo, né? Então, hoje, quem se dedica a apreciar esse problema dos deveres fiduciários no âmbito da pandemia tem enfatizado que os administradores devem, sobretudo, empreender todos os esforços razoáveis para manterem-se informados a respeito da companhia e das suas operações e tomar decisões que sejam sempre no melhor interesse da companhia e dos seus acionistas. Ou seja, em última análise, cumprir com o dever de diligência, que tem como manifestações o dever de informar-se, de vigiar e supervisionar e também, sobretudo, gerenciar os riscos da companhia por meio de relatórios e estruturas de compartilhamento de dados, né? Em última análise, o que eu estou dizendo aqui, como os senhores já estão logo percebendo, é que o administrador deve também fazer aquilo que deveria fazer em qualquer cenário, pouco importando se encontra numa situação de crise ou não. Talvez o que seja imprescindível nessa situação é atentar para os novos riscos e os novos desafios que se colocam em função da crise, né? E aí, então, surge a necessidade de monitorar e implementar processos de acompanhamento, verificar a sua adequação e a implementação nesse momento, né? Eu, quando estava aqui me preparando para verificar o que iria falar nesse momento, fui atrás de alguns do que tem sido sugerido e feito no exterior nessa matéria. E aqui eu apresento um pequeno rol de providências que são indicadas por vários escritórios estrangeiros, né? Então, o que eles sugerem do ponto de vista do administrador que deva ser feito para evitar problemas futuros, né? Então, a primeira recomendação que vem é convocar uma ou mais reuniões extraordinárias para discutir e avaliar especificamente o impacto da pandemia nos negócios da companhia. Eu diria que, aliás, esse rol aqui, em larga medida, é voltado para registrar o processo decisório e o administrador poder, de futuro, se utilizar de uma business judgment rule, sobre a qual a Adriana e o Otto vão seguramente discorrer, né? Segundo lugar, vai-se além e até se sugere que se implemente comitê especial para lidar com os temas da pandemia e, no limite do que for, evidentemente, viável do ponto de vista societário, inclusive atribuir a esse comitê uma atribuição para poder tratar com maior rapidez desses temas. Terceira recomendação que os escritórios estão fazendo, especificamente com relação à pandemia, é implementar sistemas de informação para assegurar que os administradores recebam essas informações atualizadas e contínuas e, sobretudo, que estejam também capacitados para entender plenamente essas informações. A gente, com esse momento de pandemia, tem visto que todos estão sendo bombardeados não só com informações que dizem respeito à companhia em si, mas inclusive do desenvolvimento da pandemia, a forma de propagação, os seus impactos, e o administrador tem que estar preparado também para processar todas essas informações, né? Da mesma forma, o que se espera de um administrador criterioso é que ele diligencia a obtenção de dados, recomendações e aconselhamentos do seu corpo gerencial, consultores externos a respeito dos impactos
e sobre respostas e reações, planos de contingência para enfrentar os seus problemas. Também vou, na sequência, aprofundar um pouco disso. E, sobretudo, manter devidamente documentado tudo o que vem sendo feito, tanto em atas como em registros das ações que estão sendo tomadas e das discussões que são feitas, né? Tudo isso, em última análise, para viabilizar de futuro a defesa por parte do administrador. Mas é óbvio que muitas dessas recomendações elas são um tanto quanto exageradas, um tanto quanto excessivas para determinadas companhias. E aí eu volto àquela observação inicial de que o standard que a gente aplica não é um standard único. A gente está lidando, afinal de contas, com uma cláusula geral que precisa ser concretizada sempre à luz das particularidades do caso concreto e do momento decisório. Então, aqui eu estou me referindo de novo à observação que eu fiz na abertura sobre as dificuldades de um juízo retrospectivo, né? E eu acho que a maneira mais fácil de explicar o que significa essa ideia de realizar o juízo retrospectivo e se colocar na posição do administrador é uma analogia que não é minha, é do Marcelo Ferro, que ele fez, a respeito do famoso acidente com o avião da US Airways que acabou pousando no Rio Hudson, e toda a discussão que está devidamente retratada no filme Scully sobre se a decisão tomada teria sido a melhor. Então, no filme se demonstra que seria possível pousar o avião dentro de um aeroporto que estava na proximidade. Sim, mas isso se o administrador já tivesse exata noção quando ocorreu uma reação imediata, e isso não é real, isso não é sequer esperado. Então, talvez a melhor maneira de ilustrar aqui o funcionamento desse tipo de juízo retrospectivo é com essa lembrança do filme do Scully, né? Não se trata de saber se foi a melhor decisão, se foi a decisão mais benéfica, se foi a decisão correta ou se foi a decisão errada. O que você tem que colocar na posição, no momento em que houve a tomada da decisão, para ver se ela, afinal de contas, cumpriu com os padrões que são impostos por nossa lei, né? Bom, e aí, o que continuam os escritórios a recomendar, né? Então, eles entendem que determinados temas da pandemia deviam ser discutidos internamente com o corpo gerencial, inclusive externamente com consultores, né? Então, vai uma outra recomendação que tem pelo menos sido propagada, de algumas preocupações que um administrador diligente deveria ter nesse momento. Então, discutir com o corpo gerencial os seguintes temas. O que deve a companhia estar fazendo para assegurar a saúde e segurança de seus empregados, colaboradores, contratantes, consumidores e fornecedores? A administração deveria, então, avaliar aqui quais proteções, protocolos ou políticas precisam ser implementadas para assegurar a saúde e a segurança desses agentes, e essas proteções devem ser implementadas o quanto antes, né? Ou para as companhias que estão atualmente paralisadas ou cujos estabelecimentos estejam fechados, que estejam prontas para lidar com essas preocupações tão logo haja a reabertura, né? Discutir ainda com o corpo gerencial quais são os impactos de curto, e médio e longo prazo da crise dentro da sua equipe de trabalho, cadeia de suprimento, base de clientes e infraestrutura. Aqui, por exemplo, discussão que um administrador deveria estar preocupado: home office, quais são os seus impactos, quais são as cautelas que devem ser adotadas na sua implementação. Mais do que isso, se eu vou fazer home office, quais que são as preocupações que a companhia deve ter com segurança de informação. Então, tudo isso que se espera de um administrador diligente que esteja no radar de atuação dele. Da mesma forma, a preocupação
com perfil de liquidez e impactos financeiros das crises nos negócios da companhia. Então, ter uma exata noção dos fluxos de caixa, as linhas de créditos, o que deve, como que estão os seus orçamentos, previsões de recebimento, e, à luz dessas informações, avaliar concretamente se está a companhia em condições de arcar com seus compromissos, quais os ajustes que devem ser implementados e os momentos em que isso deve ser implementado. Ligado a isso, um plano de continuidade dos seus negócios, como que ela planeja. E mais do que isso, também tem sido enfatizado que a companhia já deveria ter hoje em dia um olhar para se preparar para a retomada. Todas as companhias, aliás, estão ainda muito preocupadas em como reagir aos impactos, mas elas deveriam também olhar para o futuro e, portanto, ter um plano e avaliar se as atividades, aliás, vão ser as mesmas que vinham ocorrendo no passado, se o mercado mudou. Então, tudo isso dentro de um radar de atuação do administrador. Tá? E com relação a consultores externos, né, a administração deveria também estar atuando em conjunto com o seu corpo gerencial para se aconselhar junto a consultores externos, financeiros, legais, de RH, e diligentemente considerar as questões que eu vou me referir, de novo, sem deixar de enfatizar que todas essas preocupações, todos esses pontos devem ser assumidos, deveriam ser atendidos, a depender das circunstâncias da sociedade, no caso concreto. Porque se a companhia já não tem mais condição de pagar nada, não tem nem condição de se assessorar externamente, é evidente que isso tudo também vai ter que ser considerado quando for analisar a conduta de um administrador. Né? Mas, por exemplo, quais são as linhas de crédito, ajudas e auxílios financeiros favorecidos, públicos ou privados, disponíveis à companhia? Então, se espera que um administrador, nesse momento, tenha um olhar para verificar se existe algum tipo de auxílio governamental, se existe alguma linha de crédito de um banco de fomento, banco de desenvolvimento, e, evidentemente, ter tudo isso no seu radar. Olhar um pouco para os covenants financeiros, quais são esses acordos financeiros, quais são os riscos de suas estipulações, e caso haja um problema, quais são as linhas de créditos adicionais que são disponíveis. Evidentemente, para esse tipo de análise, é necessário que se socorra de assessor financeiro, é necessário que se ocorra a um assessor legal. Tá? Ainda dentro desse painel, dentro da visão dos deveres de diligência e dos administradores, eu lembro aqui, especialmente para as companhias abertas, quais que são as suas obrigações de divulgação com relação à crise. E aí, de novo, a necessidade de recorrer a um aconselhamento jurídico, né? E impactos gerados pela crise no regular funcionamento dos seus órgãos. E aqui, tentando trazer o debate um pouco mais para a realidade, eu lembro que, por exemplo, a CVM já divulgou um ofício circular da CEP. Eu imagino que talvez o Otto vai tratar disso, mas que traz a preocupação com a divulgação periódica de informações e até de fato relevante em razão dos impactos da crise. Né? Então, eu deixo isso para o Otto para ele desenvolver. Eu lembro, por exemplo, ainda dentro dessa linha, a própria medida provisória 931 de 2020, que, por exemplo, acabou atribuindo a órgãos de administração a tomada de determinadas decisões ad referendum da Assembleia Geral. Todo o problema que daí pode resultar quando da obtenção desse referendo e, portanto, a necessidade de uma extrema cautela por parte dos administradores, já que vão estar tomando decisões que ordinariamente sequer estariam dentro da sua esfera de atribuições. Ou ainda dentro da medida provisória 931, em linha com essa preocupação que eu destaquei, a questão das assembleias, né? Assembleias
a autorização que foi dada de você postergar a realização de Assembleia Geral Ordinária ou então de realizá-la num ambiente em que eu tenho ou um ambiente totalmente virtual ou então pelo menos uma assembleia híbrida. O administrador é que vai acabar ficando com essa decisão e, de novo, essa decisão não é neutra, não é isenta de efeitos por parte dos acionistas e, portanto, a necessidade dessa decisão ser tomada com máxima cautela, o máximo escrutínio e sempre tomando registro do que está sendo feito. Isso para não dizer daquilo que é tão caro ao Juan, dos processos concursais. O artigo 122, parágrafo único, como a gente sabe, define lá as competências da Assembleia Geral, dentre elas deliberar sobre autofalência ou pedido de recuperação e prevê-se no parágrafo único que em situação de urgência essa decisão pode ser tomada pela administração sujeita a um referendo posterior da Assembleia Geral. Olha que dificuldade de um administrador decidir iniciar um processo de recuperação judicial e todas as consequências que daí não podem derivar para ele diante do questionamento por parte de um acionista insatisfeito com essa decisão. Então, de novo, a imperiosa necessidade do administrador sempre agir de maneira informada, refletida e sem nenhum tipo de conflito de interesses, tomando a cautela de sempre registrar o processo decisório, justamente para que no futuro tenha como justificar aquilo que foi feito, né? Uma outra área que me parece sensível nesse momento é a parte de recursos humanos, outro vespeiro para os administradores, né? Afinal de contas, você tem necessidades de, eventualmente, colocar funcionários em home office, fazer cortes de funcionários, dispensas enquanto ainda isso é possível, redução, suspensão de contratos de trabalho, sem se falar que determinadas decisões também demandam reflexões posteriores, o home office. Qual que é a responsabilidade da companhia em relação ao funcionário que está no home office? Como é que eu controlo a jornada? Para tudo isso é imprescindível que haja, a meu ver, o aconselhamento externo com advogados, né? Um outro ponto que também está diretamente relacionado à crise é a necessidade da administração sempre se valer aqui de um aconselhamento externo, o problema das apólices de seguro. Quer dizer, você tem um programa de apólices de seguro, coberturas securitárias, e é necessário recorrer aqui a um auxílio de um externo para você ter um aconselhamento nas apólices e assim por diante. Eu acho que eu já estou chegando no meu horário, não é isso, né? E por isso eu vou passar adiante, né? Para dizer que todos esses pontos, evidentemente, estão no radar de atuação da CVM. Então, eu já lembrei aqui o ofício circular, que eu acho que o Otto vai falar mais adiante. Todas essas questões não são meramente teóricas, como pode fazer. Num evento anterior, eu já lembrei dois casos nos Estados Unidos envolvendo divulgação de informações e class actions que vieram. Acho que talvez o Otto vai também se reportar isso. E sem se falar de tantas decisões que foram tomadas por parte de administradores, corretamente, ao meu ver, mas que também tem que ser justificadas à luz de todos esses deveres. Então, vários casos aqui de empresas que se mobilizaram para realizar um atendimento à população local, agir em favor da comunidade em que se inserem e que, de novo, são focos de atenção quando se fala em cumprimento de deveres de diligência por parte dos administradores. Com isso, então, sem estourar o meu tempo, eu devolvo a palavra, porque eu acho que com isso eu permito que, demonstrado o quadro, possa haver uma análise mais aprofundada de cada um desses temas pelo Otto e pela Adriana. Então, agradecendo uma vez mais